Olá, nós do Pático B temos a preocupação em conversar sobre alimentos alergênicos. E por isso convidamos a doutora Paula Dalmácio, médica pediatra especialista em alergia, para falar sobre alergia alimentar. Olá, doutora, tudo bom? Oi, Vitor, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre alergia alimentar? Vamos. O que seria alergia alimentar? Bom, alergia alimentar é quando o organismo de uma pessoa, ou crianças ou adultos, ele reconhece como estranho determinado alimento. E ele reconhecendo como estranho determinado alimento, ele vai dar sinais e sintomas de alergia, né? A alergia alimentar a gente pode até dividir em relação a sinais e sintomas. Nós temos os sinais e sintomas na pele, em que o paciente ele apresenta urticária. O que é urticária? São aquelas placas avermelhadas em alto relevo que fica na pele. Tem também o angioedema. O angioedema é quando incha determinada parte do corpo, como o lábio, os olhos, as orelhas, mãos, pés. Então, temos os sinais e sintomas da alergia alimentar na pele, né? Mas também temos no trato respiratório. É aquele paciente que tosse, ele tem espirros, coriza, obstrução nasal. Ele pode apresentar falta de ar, um cansaço quando come determinado alimento. E também tem os relacionados ao trato digestivo, ao trato intestinal. Diarreia, vômito, enjoo, distensão abdominal, gases, né, que é a flatulência. A maioria das pessoas pode apresentar, inclusive, sinais e sintomas de um trato gastrointestinal junto com o trato à pele, por exemplo, né? Trato respiratório com trato gastrointestinal envolvido. Então, nem sempre os sintomas eles são restritos a apenas um órgão, por exemplo. Só diarreia e vômito. Não, ele pode ter diarreia, vômito, pode ter tosse. Então, são sintomas que se misturam, que se mesclam. Por isso, a importância de se fechar um diagnóstico, né? Daquele paciente ser bem conduzido, procurar um especialista para que não tenha diagnósticos errados. Né? O que acontece, que a gente observa no dia a dia, é que muitos pacientes têm diagnóstico de intolerância alimentar e não de alergia alimentar. E são entidades clínicas completamente diferentes. Intolerância alimentar é uma coisa e alergia alimentar é outra. Então tem que ficar muito claro, tanto para o paciente como para o médico, para poder a gente chegar no diagnóstico, senão a gente não consegue fechar o diagnóstico desse paciente. Já se torna difícil, muitas vezes, você isolar um alimento, né? A maioria dos pacientes eles são alérgicos a apenas um alimento. Raramente vão ser alérgicos a 2, 3 ou mais alimentos. São poucos, né? Que a gente encontra no dia a dia e também são poucos pacientes descritos na literatura médica. O que é mais comum é o paciente ser alérgico a um único alimento, tá? Mas a gente encontra também esse paciente que é polissensibilizado. Então, se já se torna difícil a gente fechar o diagnóstico de um alimento, quanto mais aquele paciente que vem de outro profissional, de repente não teve uma orientação adequada e acaba excluindo tudo da vida desse paciente e vai, em se tratando de criança, na pediatria, você pode fazer uma restrição alimentar importante, o que pode causar outros malefícios para essa criança. Além de uma alergia alimentar, uma desnutrição, uma restrição muito acentuada de determinados alimentos. Então, seria importante o quê? Tentar achar, né, qual seria o alimento envolvido na reação alérgica, observar os sinais e sintomas daquele paciente, que pode ser diferente de outro paciente, para poder você dar um norte para esse paciente, para a família desse paciente, para você estabelecer uma dieta adequada, uma exclusão alimentar adequada, orientar qual ou quais alimentos esse paciente pode ingerir, quais os cuidados que ele deve ter no dia a dia dele, na rotina dele, na escola, no trabalho, na sua vida social. Quais os alimentos mais comuns para pessoas com restrição? Aí a gente precisa falar também em idade, né? Na infância, os alimentos alergênicos mais comuns, o leite, que é o grande vilão, né? Está em primeiro lugar, mas vem seguido do ovo, do trigo, da soja, do amendoim e de alguns peixes, tá? Na fase adulta,
os alimentos mais alergênicos, a gente restringe mais aos frutos do mar. É mais comum o paciente adulto falar, eu tenho alergia a camarão, eu tenho alergia a outros frutos do mar. E também, na fase adulta, a gente encontra bastante alergia a castanhas. Porém, o que a gente observa no nosso dia a dia, no nosso dia a dia do consultório, na nossa prática diária de consultório, é que as alergias alimentares, muitas vezes, se misturam muito, né? A gente já vê bastante criança com alergia à castanha do Pará, por exemplo, né? Castanha do Brasil, o que a gente não via no passado. E por que isso está acontecendo? Esse aumento da alergia alimentar no mundo todo, né? Fala-se muito na ingestão de produtos processados, produtos industrializados. Antigamente não se usava tanto alimentos industrializados, mas hoje a alimentação ela é baseada em fast foods, né? Comidas muito mais rápidas, de preparos rápidos e fáceis de ser feitas, né? Lanches muito processados. Então, cada dia que passa, a alergia alimentar está aumentando de forma disparada, por conta dessa busca exagerada por alimentos industrializados, processados, o que não se via no passado. Como a gente pode fazer para substituir esses alimentos? Tem alguns similares? Ou a gente fica de fato restrito a ele? Então, quando o paciente, vamos colocar aqui como exemplo, um paciente que tem alergia a leite, né? Uma criança que apresenta alergia a leite de vaca. Existe substituto para o leite de vaca? Assim, existe os leites que são processados, industrializados, que são fragmentos das proteínas, que a gente chama são os aminoácidos, né? Que podem ser utilizados para essas crianças que têm alergia a leite de vaca, tá? Mas encontrar um outro leite que substitua, não tem, né? Tem pessoas que usam leites vegetais, leite de soja, leite de amêndoas, leite de arroz, mas não é igual ao leite de vaca, tá? Mas se é uma criança e é um bebê que precisa do leite para se alimentar, que é aquela criança que ainda não ingere alimentos nem em forma de papas, então lança-se mão dos leites industrializados, tá? Mas que são os leites que são processados, né? São degradadas as proteínas para que a proteína do leite de vaca, para que aquela criança aceite, para que aquele organismo não rejeite, tá? Agora, em se tratando de crianças maiores, adultos, se tem alergia a frutos do mar, por exemplo, alergia a peixe, camarão, alergia a castanhas, não vai ter substituto desse alimento. O que tem que fazer? Excluir esse alimento, tá? Mas de forma definitiva, não dá para falar num primeiro momento. A gente precisa acompanhar esse paciente, seguir esse paciente, para no futuro, de repente, fazer um teste de provocação oral nele para ver se ele vai conseguir ingerir aquele alimento sem nenhum sinal e sintomas de alergia, tá? Então, assim, tem que ser muito bem fechado o diagnóstico para que você possa restringir aquele alimento do dia a dia daquele paciente, substituir por alimentos que tenham a composição, não a composição, vamos falar em termos de calorias, né? Substituir aquele alimento para que ele tenha aquele suporte calórico necessário. Então, tira-se aquele alimento que ele é alergênico, mas você substitui na dieta dele por outros alimentos com porte calórico igual ou similar, para que aquele paciente, falando de criança, seja bem nutrido ao longo de sua vida. Em caso de crises alérgicas, o que pode ser feito de imediato para tentar solucionar o problema? Olha, a crise alérgica que mais causa pânico no paciente, no familiar do paciente e inclusive no médico. Porque quando o paciente chega com uma crise alérgica, que seria o choque anafilático, que é a entidade clínica mais grave dentro da alergia, dentro da nossa especialidade, gera um pânico muito grande, gera no paciente, gera no familiar. E quando esse paciente ele chega num pronto-socorro, num serviço de emergência, ele também dá um certo medo no médico. Eu falo dessa forma porque eu já fiz muita emergência.
muito pronto-socorro, né, na área da emergência. Então, quando você pega um paciente que ele está passando por um choque anafilático, por um edema de glote, então dá um medo muito grande de você perder aquele paciente. Então, o que você tem que fazer? Se o choque anafilático é a entidade clínica mais grave dentro da especialidade da alergia, e o que combate o choque anafilático é a adrenalina, então o paciente tem que estar orientado, se for menor, a família tem que estar orientada e o médico tem que orientar, aquele médico que acompanha, geralmente é o especialista que orienta, né, o alergista, imunologista que orienta a compra da caneta de adrenalina, ele tem que dar essa orientação, mas é tintim por tintim, no papel mesmo, explicar como se usa, mediante de quais sinais e sintomas o paciente deve utilizar, porque a caneta de adrenalina, a adrenalina, ela é o divisor entre a vida e a morte daquele paciente. É a caneta de adrenalina que vai salvar aquele paciente de uma consequência, de um desfecho ruim diante de um choque anafilático. Então a gente pede que aquele paciente que tem uma alergia alimentar grave, porque também não é toda alergia alimentar que vai utilizar a caneta de adrenalina, tá? Por isso que precisa ser fechado um diagnóstico, né? Por isso que precisa saber qual é o alimento, quais são os sinais e sintomas que aquele paciente apresenta e se ele tem gravidade ao ponto de evoluir com choque anafilático. Porque existem N casos, né? Por exemplo, para ilustrar, já teve casos relatados na literatura que o paciente tem alergia ao camarão. Uma criança, um adolescente alérgico a camarão. E ele foi para um restaurante japonês. Lá ele não comeu camarão, porém estavam preparando o camarão e a fritura do camarão, essas proteínas que ficaram dispersas no ar, esse paciente inalou e evoluiu com choque anafilático e não deu tempo de chegar ao hospital. Então um desfecho ruim, um desfecho triste, né? Então por isso que esse paciente ele tem que ser bem orientado, para que ele tenha a caneta de adrenalina, que a caneta de adrenalina é que faz o diferencial, né? Apresentou o sinal, o sintoma grave, a primeira conduta é a caneta de adrenalina. Depois a gente pensa no que vai fazer, né? Mas esse depois não é depois de muito tempo, né, Vitor? Requer um tempo bem restrito. Aí depois vem a dose do antihistamínico, depois vem a dose do corticoide. Isso tanto em casa como ao chegar no hospital. A conduta não muda, tá? No hospital, a conduta vai ser mais supervisionada. Vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, vai ter o técnico, vai ter o auxiliar, né? Aquele paciente ele vai ser puncionado, vai colocar monitorização cardiorrespiratória, saturação em ar ambiente, quanto que esse paciente está saturando, tá? Por isso que é importante a gente orientar, porque as primeiras condutas que a família faz em casa é o diferencial também, né? Aquele paciente ele já vai chegar um pouco melhor numa unidade de emergência, tá? Mas falando de uma maneira mais leve, vamos sair do choque anafilático, vamos falar de uma maneira mais tranquila em relação a outros sinais e sintomas. Se o paciente comeu determinado alimento que ele é alérgico e que ele apresentou uma urticária, por exemplo, que são as placas, né? Que fica todo vermelho, empola, incha, se coça, ele entrando com um antihistamínico, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu peso, quando é muito bem orientado pelo médico, aquela reação alérgica, a tendência nas primeiras 24 a 48 horas é ir diminuindo. Caso o paciente não melhore, ele tem que procurar o serviço, né? Ou de emergência, ou o pediatra se for uma criança, ou um clínico, ou o seu próprio alergista, né? Que é o especialista que vai estar conduzindo melhor esses sintomas de alergia. Vamos voltar um pouquinho entre sinais e sintomas, só para a gente fazer essa diferenciação. Quais são os sinais mais comuns e os sintomas mais comuns para a pessoa identificar essa alergia? Os sinais e sintomas mais comuns ao ingerir um alimento alergênico é respirar ou inalar. Ou inalar, ou ingerir ou inalar, né? Mas vamos falar de ingestão, que é o mais comum, né? É ingerir um alimento alergênico, né?
Os sinais e sintomas mais comuns que a gente mais encontra no dia a dia é a urticária. É aquele paciente que come determinado alimento e empola. Fica todo empolado, fica todo vermelho, né? São lesões que aparecem num canto e aparecem em outra. E assim, incomoda porque coça. Muitos pacientes referem que as lesões ardem também. Tá? Então, os sinais mais evidentes, mais comuns, mais corriqueiros é a urticária. Quando essa urticária ela se torna um pouquinho mais grave, né? É quando ele já apresenta o edema, que é o angioedema, é quando vai inchar a boca, fecha os olhos, enche o olho, tá? Mas de uma maneira mais clara, mais simples, os sinais e sintomas estão relacionados à urticária, à pele, né? E o engraçado é que quando se trata de pele, a gente consegue, parece que fica mais fácil correlacionar a uma alergia alimentar a um determinado alimento. Mas quando a gente pensa em outros sinais e sintomas, como por exemplo, sintomas respiratórios, só se o paciente já tiver certeza do alimento. Poxa, eu tomei um copo de leite, eu tomei um pedaço de queijo, comi um pedaço de queijo, tomei um iogurte e comecei a ficar todo congestionado. Mas não é o mais comum. O mais comum é ser sinais e sintomas na pele. Tá? Mas quando o paciente ele já sabe bem da sua alergia, já foi bem caracterizado, bem evidenciado, fechou o diagnóstico, instituiu o tratamento, a exclusão daquele alimento e ele ingere de forma acidental, porque ainda tem aqueles alimentos que são os embutidos que pode conter traços de alimentos alergênicos.